Então, boa tarde a todos. Vamos começar a aula de reatores com células imobilizadas. Bem interessante isso. Sim, como eu tinha mencionado, quando o Valemar perguntou, se não me engano, no capítulo 16 do livro. Bom, então a gente já começa falando da característica que a gente tem quando está trabalhando em reator com célula imobilizada. Então, a estrutura física de confinamento que abriga as células a permanecerem em uma região particular do bioreator. Certo. Isso daqui, eu nem concordo muito com essa descrição que tem no livro, porque é muito mais característico da célula imobilizada no leito fixo, certo? Então, no leito fluidizado, as células não vão ficar em uma região particular do bioreator, vai ficar numa região, vai ficar preso a uma partícula, mas essa partícula vai se movimentar no bioreator. Bom, e aí a gente tem a diferenciação dos dois tipos de processo que a gente pode ter de um modo geral. Então, quando se utiliza uma ou poucas enzimas, então a gente não precisa que as células estejam vivas, certo? Então, no reator a gente usaria, por exemplo, 2, 3 enzimas, uma enzima só, alguma coisa que seja, ou um passo sequencial de enzimas para realizar uma tarefa de transformação. Esse tipo de transformação é o que a gente vai ver na aula de quinta-feira, quando a gente for ver enzimas imobilizadas. E a gente já falou muito da transformação enzimática na primeira unidade da disciplina. No segundo caso, a gente precisa ter viabilidade celular, ou seja, a célula precisa estar viva, porque os processos que vão ser realizados ali, eles precisam de várias etapas enzimáticas, certo? Com regeneração de coenzima, cadeia respiratória, via metabólica intermediária, todo o processo celular para que aquilo ali aconteça. Uma das coisas que a gente tem, né, o exemplo claro disso é a produção de etanol. Então, nesse tipo de processo, a gente tem que ter toda a glicólise. Só aí já são 10 etapas, 9 enzimas, né? Depois o ciclo de Krebs por inteiro. Então, no ciclo de Krebs não, desculpa. Então, depois toda a parte de conversão do piruvato para um intermediário para poder ter o etanol. Então, mais 2 enzimas. A gente tem 11 enzimas no processo. Então, não dá para fazer isso em um reator que utiliza enzimas, certo? A gente vai precisar de célula para poder realizar isso daqui. Então, qual é a vantagem da imobilização? Possibilidade de altas concentrações celulares, e aí a gente tem uma alta velocidade de processamento. Tá? Só para vocês terem uma ideia da relação que a gente tem aqui. Então, é possível, olha só, o pessoal que faz, né, caseiramente uma cerveja, utiliza um saquinho de levedura de 10 gramas, ok? Então, 10 gramas para 20 litros. Eu poderia, com a célula imobilizada, utilizar 100 gramas de célula. E ao invés de fazer em uma semana, eu faria o processamento em menos de um dia. Então, imagine como você pode acelerar um processo, ou até mesmo pegar a sua pequena indústria e transformar em uma grande produção, se você utilizar células imobilizadas, certo? Um reator de células imobilizadas. Quando você está trabalhando com sistema contínuo aqui no B, a gente tem uma velocidade máxima de crescimento diferente da célula não imobilizada, certo? Então, o crescimento celular ele vai ser mais alto porque a gente não tem tanta saída de material, as células estão presas, então o tempo inteiro a gente tem concentração celular mais alta e esse crescimento celular também pode ser mais alto, se a gente estiver falando de células adsorvidas.
Então, elimina o reciclo de célula. Eliminando o reciclo de célula, a gente elimina os problemas que a gente pode ter, como, por exemplo, contaminação. E etapas no processo, né? Então, a gente elimina algumas questões que a gente teria aqui. Aumenta o fator de conversão de substrato em produto. É isso que leva a maior velocidade de processamento. Porque não só a gente pode ter muita célula e acelerar, como cada célula pode trabalhar com uma velocidade maior também. Possibilitar a utilização de projetos de bioreatores mais adequados à cinética do sistema biológico, do seu interesse. E aumenta a proteção do sistema biológico em relação ao estresse ambiental causado pela alta concentração de substrato, pelo pH, pelo cisalhamento. A gente está protegendo as células e facilitando, então, e com essa proteção a gente está melhorando o trabalho delas. Bom, então, ele também é um sistema que é muito, muito útil quando a gente está falando de células que precisam de ancoragem, como é o caso de células de mamíferos, certo? Então, aqui a gente tem a CHO, que é uma célula de ovário de hamster chinês, que precisa ficar ancorada para poder funcionar adequadamente. E aqui uma célula muscular humana, um miócito, que também para funcionar vai precisar ficar fixa em algum suporte. Certo? Quando a gente trabalha em cultura de células, a gente trabalha com garrafinhas de 25 centímetros quadrados de área para a célula crescer, ou de 75 centímetros quadrados de área de crescimento. Mas lá no final eu vou mostrar para vocês um vídeo onde é possível ter uma quantidade enorme de área de crescimento em um pequeno espaço, se a gente trabalhar com células imobilizadas. Então, quais são os métodos de imobilização? Então, a imobilização ela vai depender do contato do suporte com as células vivas, e para isso a gente precisa ter uma condição ambiental controlada. Isso quer dizer que eu tenho que criar um ambiente favorável para que minhas células se liguem ao suporte que eu estou fornecendo para elas. O suporte ele precisa ter algumas características, certo? Então a gente tem, não ser tóxico, certo? Óbvio, isso, né? Se ele for tóxico, não vai, a célula não vai sobreviver. E aí tem uma seguinte restrição. Eu vou falar de acrilamida, e a acrilamida ela é tóxica para a gente, porque ela é neurotóxica. Então, para um neurônio, ela causa problema. Mas para outros tipos celulares, não. Certo? Então, alguns de vocês podem já ter escutado que a acrilamida é tóxica, mas ela só é neurotóxica. Então, se você não estiver trabalhando com neurônio, não vai ter problema nenhum de trabalhar com a acrilamida. Precisa ter uma alta capacidade de retenção de células. Precisa ser resistente ao ataque químico e microbiano, químico no ambiente que você está trabalhando, certo? E as condições de pH, coisa e tal. E se a gente está falando de uma célula microbiana, então, essa célula microbiana, ela precisa se ligar ao suporte, mas não deteriorar ele. Ou seja, esse suporte precisa ser inerte. Não deve ter nada ali que o micro-organismo possa se alimentar, por exemplo, porque aí, ou as suas enzimas não destruírem o suporte. Pouca sensibilidade das solicitações mecânicas. Então, quando a gente for ver o leite fixo, vocês vão ver que certas regiões do reator vai precisar suportar um grande peso das outras esferas contendo células que vão estar acima dela. Certo? Se for muito flexível, o que vai acabar acontecendo é um esmagamento daquela esfera por conta do peso. Então, ela precisa suportar tensões mecânicas. E precisa ter alta difusidade de substrato e de produto. Ou seja, se eu estou falando de uma partícula, então meu substrato precisa entrar na partícula e o meu produto precisa sair. No mínimo isso, né? A gente precisa ter essa movimentação.
E aqui o livro traz, né, nessa primeira tabela do capítulo, alguns exemplos que a gente tem. Ó, polímeros naturais, sintéticos e materiais inorgânicos. Então, a gente tem um alginato como um polímero natural, é um dos mais utilizados. Eu vou mostrar para vocês como fazer imobilização com alginato de cálcio. O segundo, a gente tem um sintético, a poliacrilamida, que eu estava falando, né? Acrilamida, aqui se usa acrilamida e bisacrilamida, e é neurotóxico, mas para a maioria das outras células não vai causar problema nenhum. E aqui a gente tem umas esferas de gel, uma esfera grande aqui de gel de acrilamida. No material natural também a gente tem o AGA, que eu destaquei porque a maioria dos laboratórios que a gente tem aqui tem AGA disponível. Então, diz assim, eu não tenho alginato, eu não tenho tal coisa para fazer imobilização. AGA você tem. Certo? Então, é utilizar o AGA para poder fazer, se for o caso se for o desejo de vocês, fazer uma imobilização, um trabalho com célula imobilizada. Vejam o quanto isso seria interessante para, por exemplo, um trabalho de TCC. Tá, e aí a gente pode também fazer a combinação de alguns desses materiais, certo? Combinação vai dar outras características. E aí tem 3 métodos para imobilização das células a um suporte. A gente tem a adsorção, ligação covalente e envolvimento. Vamos ver como é que é cada uma delas. Então, na adsorção. Tá, a representação que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, na esferazinha, a gente tem as células. Isso daqui é a matriz onde essas células vão se ligar, né, vão ancorar. Nesse caso, a gente tem forças de ligações da célula com o suporte que não são covalentes, certo? Então, tem ligação eletrostática, ligação iônica e ligação covalente parcial. Então, muitas células, células de mamífero, micro-organismo, têm a capacidade de aderir a uma superfície. E é esse sistema que vai fazer com que eu tenha aqui uma partícula grande, várias células ligadas a essa partícula e trabalhando dessa forma, aderidas a essa partícula. Então, é a adesão de células que não foram, em suportes que não foram especialmente funcionalizados para a ligação covalente, certo? Se não foi feito um trabalho de modificação de um suporte para ligação covalente de célula, não vai ter ligação covalente. Então, a limitação desse tipo de ligação são as condições ambientais. Então, se muda a concentração iônica, pode as células se soltarem. Se muda muito o pH, as células podem se soltarem. Quando a célula fica velha, ela pode se soltar também. Mas vejam bem que essas células elas também podem se multiplicar. Certo? Se a questão for só a idade das células, ao se multiplicarem, elas podem recolonizar a superfície desse suporte aqui e continuar trabalhando da mesma forma. Tá. Quando a gente está falando de ligação covalente, então a gente já tem uma superfície que foi funcionalizada para poder formar uma ligação muito mais forte com as células, né? Dessa forma, a célula não vai embora, certo? Eu posso, por exemplo, aumentar o fluxo de meio ali, né? Um fluxo mais vigoroso, e aí a célula não vai se desprender do suporte e vai conseguir ficar trabalhando ali viva e trabalhando imobilizada naquele suporte. Então, um dos exemplos que tem aqui no livro são esferas de vidro com o tratamento, certo? Então, o tratamento começa, pega as esferas de vidro, porque trabalhar com esfera de vidro vai ter a resistência, vai ser inerte, não vai ser tóxico, né? Vai ter resistência mecânica e vai ter a capacidade de formar ligação covalente. Como? Trata a esfera com APTS e depois com glutaraldeído. Quando faz isso, a célula ela vai ficar ligada covalentemente
ao suporte por conta da carbonila que está disponível ali no glutaraldeído. Então, o livro traz uma imagem disso daqui, mostrando como é que são as etapas. Então, aqui é só suporte, esfera de vidro, tratado com a APTS, ela vai ficar aqui com esse terminal amino livre. E depois, quando trata com glutaraldeído, tem mais essa segunda modificação aqui e fica com esse grupo carboxílico livre. Esse grupo daqui é altamente capaz de fazer ligação covalente com as células para poder formar, então, essa ligação covalente. E a representação que a gente tem disso aqui são as células, né, aqui essas esferas, ligadas fortemente a esse suporte, certo? Então, vai ter algumas vantagens sobre a adsorção, que as condições ambientais aqui do meio não vão ser tão agressivas ao ponto de provocar a liberação dessas células, certo? Então, um pH alterado, uma força iônica alterada não vão fazer com que essas células se desprendam do suporte. E o envolvimento? O envolvimento é o método mais utilizado, porque ele é fácil, mostrar como é que se faz. Se utiliza matriz de baixa toxicidade, tem alta capacidade de retenção de célula, então funciona muito bem o envolvimento. Então, o confinamento físico das células numa matriz polimérica de gel hidrofílico, certo? Então, quando você passar o meio de cultura, vai ter toda a interação daquele gel com o meio para captação de nutrientes e liberação de produto. Só precisa que os poros dessa matriz sejam menores do que as células. Quando a gente está falando de polímeros, então é possível você controlar o poro dessas células, dessa matriz. Então, o fluxo do meio de cultura precisa ir para dentro dessa matriz de gel e os produtos precisam sair dessa matriz de gel, certo? Então, a gente tem aqui uma complicação que são as questões de difusão, certo? No outro caso, na dissorção e na ligação covalente, a célula está direto em contato com o meio, então não tem problema de difusão. Nesse caso aqui, a gente pode ter problema de difusão. Aí os materiais mais usados no envolvimento são o agar, que é fácil a gelificação, certo? O agar, a uma temperatura de entre 40 e 60 graus, ele está líquido, certo? Então, quando chegar ali perto de 40 graus, eu posso colocar minhas células ali. Quando chegar na temperatura ambiente, ali já abaixo de 30 graus, ela vai solidificar o agar, certo? E vai aguentar aquilo ali. Então, se vocês pararem para pensar, você pega uma estufa de cultura de micro-organismo e coloca a 37 graus e o agar não se desfaz. Você coloca 40 e poucos graus, o agar não se desfaz, então ela aguenta uma boa temperatura. O alginato, ele tem uma gelificação a partir da adição de cátions monobivalentes, certo? Então, o potássio mais o cálcio 2+, ele vai promover a gelificação do alginato. E a gente vai ver como é que isso acontece. E a representação que a gente tem é essa daqui, uma partícula que pode ser até menor do que onde tem célula dissolvida ou ligada covalentemente, contendo células no seu interior. Então, a gente tem uma partícula contendo células no seu interior. Então, um método para imobilização com alginato, então precisa que o polímero ele esteja entre 1 a 4% em água, certo? E essa variação aqui, se está 1%, ou 2%, ou 3%, ou 4%, vai influenciar no tamanho do poro, certo? O poro, então, se eu preciso de um poro maior, eu vou usar uma concentração do polímero menor, certo? Concentração menor gera um poro maior e facilita a minha difusão. Então, eu adiciono nessa solução aqui alta concentração de célula. É como se eu pegasse os saquinhos de levedura, né, e adicionasse aqui, ao invés de um saquinho em 20 litros, eu adicionasse aqui em 1 litro dessa solução de polímero já 10, 20 saquinhos.
certo? E aí eu vou gotejar a solução em cloreto de cálcio ou cloreto de potássio entre 0,05 a 0,5 molar sob agitação magnética. E aí vai formar partículas de meio a 5 milímetros, com a densidade populacional que pode chegar a 250 miligramas de biomassa de células lá dentro dessa partícula de 5 milímetros. O livro traz essa imagem daqui, mostrando como é que é esse processo. Então, na imagem do livro, a gente pode analisar assim. A gente tem aqui um local que poderia ser, por exemplo, um funil de decantação, certo? Porque a gente tem como controlar as gotinhas que estão saindo dele. É só um exemplo das coisas que pode ser utilizado. Aqui eu vou ter o alginato com minhas células já diluídas. Então, eu começo a gotejar isso aqui numa solução contendo cloreto de potássio ou de cálcio em cima de um agitador magnético. Vocês estão vendo aqui, então, coloco num becker, por exemplo, a agitação magnética daquele líquido, toda vez que a gotinha entrar aqui em contato, ela gelifica quase que instantaneamente e ela vai ficar, então, do tamanhozinho, do formato da gotinha que está caindo aqui dentro. Bem simples. Mas isso não é tão fácil de visualizar e aí eu trouxe esse vídeo aqui para vocês visualizarem esse processo. Becker, sob agitação mecânica, temos a mistura contendo alginato de sódio e suspensão celular. Com o auxílio de uma bomba peristáltica, essa mistura é bombeada para agulhas hipodérmicas. Essa mistura é então gotejada em uma solução de cloreto de cálcio que também está sob agitação. Dessa forma, através da troca de íons, ocorre a formação das esferas de alginato de cálcio, mantendo as células confinadas no suporte. Deu para entender isso aí, pessoal? Deu sim, professor. É interessante, né? Como a gente está vendo aqui, é um método bem simples. Isso aqui foi um sistemazinho Tabajara feito no laboratório, utilizando agulhas agulhas de seringa, uma bombazinha simples, que não precisa ser necessariamente uma bomba peristáltica, ela pode ser também, por exemplo, uma bombazinha de aquário, você colocar dentro da solução, ligar e a bomba vai mandar ali com as mangueirinhas para as seringas, as agulhas que digam, a agulha de seringa para gotejar ali no becker. É bem simples. Bom, o gel de poliacrilamida ele é utilizado para o envolvimento de células de uma maneira que é diferenciada dessa questão do alginato. Então, a gente tem uma solução aquosa acrilamida, que é pré-polimerizada na presença de um catalisador, certo? Então, esse catalisador que a gente mais usa para acrilamida com bisacrilamida se chama TMED. Não está descrito isso no livro, mas é muito fácil de encontrar isso na literatura. Então, as células são suspensas no polímero, e aí a gelificação da matriz vai depender da presença desse TMED. Então, assim, ao invés de ter, no becker, ao invés de ter o cloreto de cálcio, o cloreto de potássio, a gente teria o TMED diluído numa solução e iria ter um gotejamento ali, do mesmo jeito que a gente viu no método anterior. E aí está dizendo somente que isso é usado nos bioreatores. A gente ainda vai falar do bioreator e do modo de operação. Desvantagem: a difusão intraparticular de substrato e produto é baixa. Em alguns casos, você pode muito bem controlar, certo? Se passa por esse gel proteínas grandes, também passa várias outras substâncias. Vou mostrar para vocês o exemplo de proteínas migrando num gel de poliacrilamida. Então, o tamanho da partícula, a difusão das espécies, a concentração de célula, precisam ser otimizadas para minimizar o efeito dessa questão de difusão.
Então, isso daqui é um gel, mostrando um gel de acrilamida mais bisacrilamida, que a gente chama de poliacrilamida, correndo aqui amostras de proteína. Então, no gel, a gente fabrica um gel, nesse gel a gente deixa aqui umas canaletazinhas só na parte de cima, para poder depositar as amostras. Aqui a gente tem marcador de peso molecular. Então, a gente está vendo aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amostras, né? 10 canaletas no total. E aí a gente coloca uma corrente, já que tem as proteínas elas estão em um tampão carregado negativamente, fazendo com que as proteínas fiquem todas carregadas negativamente. E aí a gente coloca aqui um polo, um fio passando um polo positivo, corrente elétrica positiva embaixo, e outra negativa em cima. E aí o que é que vai acontecer? As proteínas elas vão migrar no gel em direção à carga positiva. Certo? Como é que isso acontece? Então aqui a gente tem um vídeo acelerado. Primeiro a amostra ela está se concentrando aqui na entrada do gel e agora ela está se distribuindo no gel. Então o que a gente vê correndo o gel, a gente vai ver o tampão aqui azul e os marcadores de peso, olha só, se distribuindo aqui ao longo do gel. Então, como elas estão todas carregadas negativamente, o que vai diferenciar o processo de migração é o tamanho da proteína, certo? Quando chega no final, esse aqui chegou lá embaixo, então eu paro. Desligar a corrente elétrica, paro. O meu processo, eu posso fazer uma coloração desse gel, e quando eu faço essa coloração, eu vejo aqui várias proteínas. Então, aqui isso foi um gel para análise de um processo de purificação. A gente está vendo aqui, ó, marcadores de peso de ambos os lados. Deixa eu só usar aqui marcadores de peso molecular de ambos os lados, certo? Várias amostras contendo proteína total de uma célula, por exemplo, certo? Vários conjuntos de proteínas. E aqui, olha só, mostrando a proteína que ficou purificada. 3 proteínas distintas dessa aqui que foram purificadas. Tá vendo? Ó? Essa bandinha aqui purificada não tem mais nenhuma outra proteína aqui nessa canaleta. Só tem ela porque ela está 100% purificada. Então, os tipos de bioreatores que eu posso utilizar com essas células imobilizadas. Certo? Então, a célula agora está ligada num suporte. Qual é o bioreator que eu uso para trabalhar com essas células? Então, isso vai depender se eu quero trabalhar com leito fixo ou leito fluidizado, que eu vou já explicar o que é. Mas precisa ser alguma coisa diferente de STR, certo? Então, um bioreator agitado mecanicamente não vai dar certo dentro desse processo, porque as pás elas vão o tempo inteiro, né, as pás de um agitador vão o tempo inteiro bater, né, do impelidor, vamos usar essa palavra, que é para poder, na hora de vocês estiverem lendo o livro, já relacionar, assim como, acho que foi Valemar que perguntou na última aula, né, o que é o impelidor. Né, o impelidor é o agitador e ao girar mecanicamente, ele pode até quebrar aquelas partículas ou levar a uma movimentação de choque contra a parede do reator que não é adequado para trabalhar com célula imobilizada, certo? Então, Foi eu que perguntei o que era impelidor. Foi Suelen que perguntou. Então, o que é o leito fixo? Leito fixo é quando as partículas elas vão ficar num ponto fixo no reator. É muito simples de analisar isso. Então, olha só. Eu tenho um reator e minhas células vão ficar ali imobilizadas. Elas estão dentro de uma partícula e essa partícula vai ficar fixa em um local do reator. Não vai se movimentar. O que eu tenho que fazer é passar o meio de cultura por essas partículas para que as células recebam nutrientes e gerem algum produto. Quando eu uso ligação covalente, então eu faço primeiro a esterilização, depois eu
coloco lá as células para aderir na partícula, certo? Bem interessante. Primeiro eu trato todo, faço a esterilização e depois eu adiciono as células lá. E as células vão ter um lugar para se ligar. Então, a representação disso no livro é assim: partículas dentro de um reator, que a diferença é que o substrato ele pode entrar, precisa, né, indicado que ele entre por baixo, e lá em cima já sai produto. Dependendo do tamanho dessa coluna, é possível que em uma passagem só a gente já tenha o caldo todo processado ao final, certo? E precisa deixar um espaço para a saída de gás. Então, se eu estou colocando oxigênio aqui junto para poder, se for um processo aeróbico, vou colocar o oxigênio aqui por baixo e vai ter que sair por cima o gás carbônico, certo? E o restante do ar que vai passar por aqui. E o caldo com o produto vai sair por cima. Então, para prevenir compactação, porque vocês imaginem que a gente tem ali um sistema que, se for muito longa, como eu estava falando, a coluna, contendo célula imobilizada, a parte de baixo vai sofrer muito com o peso das que estão acima. Então, são colocados anteparos transversais, certo? Para poder, na seção transversal, para poder controlar o peso. Então, você vai enchendo aos poucos e colocando anteparo e enchendo aos poucos. E aí, quando a gente tem partículas com a dissorção de células, em processo contínuo, a gente tem a possibilidade de ter sobrecrescimento celular, certo? Isso, ou seja, célula crescendo além da capacidade da partícula. Isso pode causar algum bloqueio no sistema, pode causar também caminhos preferenciais e queda da conversão. Caminho preferencial significa: eu estou injetando o líquido aqui somente num ponto central, e aí o líquido ele vai se distribuir subindo, mas aí embaixo eu vou ter algumas regiões que não vão receber esse líquido. Ou no meio do caminho, o líquido passa preferencialmente por alguns pontos e outros recebem menos meio de cultura, né? Isso é um problema que pode acontecer. A solução para isso é utilizar um meio pobre em um nutriente e passar uma corrente de nitrogênio ou gás carbônico para retirar o excesso de biomassa, né? Com isso eu consigo controlar o excesso de célula e a formação desses caminhos preferenciais ou outros bloqueios que eu posso ter ali no meu bioreator. Então, a representação disso, que não está no livro, é uma forma mais clara de se visualizar, que a gente tem um reator transparente mostrando as partículas num leito fixo, certo? Mostrando que tem uma agitação do líquido com um eixo central, certo? E esse eixo central vai fazer com que o líquido ele fique circulando e ao ser agitado, ele pode aqui estar sendo empurrado para cima, por exemplo. Essa agitação ajuda para que não tenha caminho preferencial, que chegue meio de cultura em todos os pontos aqui, todas as partículas, e o produto seja gerado adequadamente, certo? Sem ter nenhum desperdício e seja mais rápido. Então, quando a gente vai analisar isso aqui na redução de escala, que a gente tem uma escala grande, o reator de leito empacotado, olhando uma seção pequena aqui, a gente tem um conjunto de bolinhas que estão aqui, e aqui mostrando uma dessas bolinhas, certo? Numa escala já microscópica. Bom, então a produção de gás carbônico é intensa porque eu tenho uma alta concentração celular, então tanto faz se é um processo aeróbico ou anaeróbico, eu vou ter muita produção de gás carbônico, certo? Então, ambas os casos a gente tem. Oi, Valemar? Professor, pergunta, mas qual a diferença entre um bioreator e um reator? O nome bio, né, o nome severino, ele está relacionado com alguma coisa viva,
certo? Então, se eu estou trabalhando com enzimas, eu posso chamar aquilo ali de um reator químico. Se eu estou trabalhando com células, então eu vou chamar de bioreator. Tudo bem? Ok, ok. Tá. Então, como eu tenho grande produção de gás carbônico, então eu vou ter alta pressão lá dentro e essa alta pressão pode gerar caminhos preferenciais. A solução para isso foi fazer um leito fixo horizontal. Eu vou já mostrar para vocês esse leito horizontal. A representação no livro está dessa forma. As partículas estão aqui embaixo, tem um espaço em cima e tem saída de gás. Eu coloco substrato por um lado, e colocar anteparos, né, chicanas, que vão reduzir a retromistura do meio, certo? Para que o meio ele siga num processo unidirecional, e aí a gente não vai ter inibição pelo produto, porque o produto vai sendo produzido e lançado para fora do reator. Mas todo leito fixo, certo? Quer seja vertical ou horizontal, vão ter problema com pH, distribuição de oxigênio e liberação e controle de temperatura. Mas, inclusive, tem sistemas que são focados nesse controle de temperatura. Então, aqui a gente tem o leito fixo horizontal. Está vendo aqui que a gente tem 5 saídas de gás em cima. Certo? Por um lado, se entra meio de cultura, então aqui nesse processo está saindo o gás carbônico, no outro lado sai o meio já processado. Okay? Então, em um reator pequeno, do jeito que a gente está vendo aqui, ó, dá para ver a proporção que tem uma pessoa ali, um reator, outra pessoa aqui, tem um reator pequeno com uma concentração celular aqui dentro é muito alta. Isso aqui pode funcionar como, sei lá, um reator de 100, de 200 litros, certo? Porque a velocidade de processamento vai ser interessante. E é muito interessante também para trabalhar com um sistema contínuo. Então, o MEI vai entrar continuamente e no final eu vou ter produto continuamente. Então, para tentar fugir dessa questão de produção de gás, que pode acontecer, alta produção de gás, eu compartimentalizar também o meu sistema para que eu tenha sempre um sistema parecido com uma sequência, né, dos estágios do processo contínuo, certo? Então, é um processo contínuo. No que a gente viu no bioreator, né, a gente tinha vários estágios, e esses estágios iam um recebendo o meio do outro. Eu posso fazer isso aqui também se eu utilizar os estágios nesse sentido aqui, certo? Então, aqui entra substrato, o substrato é processado por um conjunto de células, passa para o outro lado e assim sucessivamente. Aqui só está mostrando 2, mas pode ter vários disso aqui em paralelo. Então, um arranjo que vai corrigir o problema de gás carbônico de caminho preferencial, vai facilitar o controle de variáveis do processo e pode ser usado várias placas em sequência. Um outro modo que a gente tem é desse daqui, né? Quando a temperatura no reator for um problema, certo? A atividade celular muito alta, porque a gente tem muita célula ali dentro, leva a um aquecimento muito grande do reator. Então, aqui a gente está vendo, ó, entrada do meio nas partículas, nas bolinhas, e saída do produto por baixo, nesse caso aqui. Poderia também ser entrada por baixo, saindo por cima do mesmo jeito. E aqui a gente tem um líquido refrigerante que vai circular por aqui, entre esses conjuntos, para poder controlar a temperatura do reator o tempo inteiro. Certo? Então, sistema de controle de temperatura. E o leite fluidizado? O leite fixo é mais fácil até de entender, né? Vocês entenderam o leite fixo? Vocês conseguiram entender o leite fixo? Sim, professor. Então tá, vamos falar então do leite fluidizado.
Então, o leite fluidizado é um sistema interessante. É a tentativa de fazer com que as minhas partículas elas fiquem fluidas, se comportando como se elas fossem um líquido também, certo? Então, se a gente parar para pensar não sei, um suco de goiaba, que a partícula é pequenininha, certo? Você faz uma agitação daquele suco de goiaba, nesse meu exemplo, acho que puxei esse exemplo que eu tomei suco de goiaba no almoço. E aí, quando você faz a agitação, as partículas que estão ali sólidas, elas se comportam da mesma forma que o líquido. Ela está migrando ali dentro, subindo, descendo, se movimentando, e não faz diferença do líquido que está ali no meio, certo? Quando a gente quer fazer isso com uma partícula de 5 milímetros, que já é maior, cheia de célula, é mais pesada, né? Eu falei 250 miligramas de célula, só das células dentro. Então, a gente, para poder fazer com isso aqui, que isso fique fluido, a partícula se comporte como fluido, eu preciso passar o líquido com muita velocidade ali dentro, ou eu preciso passar um gás lá dentro em alta velocidade também. Então, as partículas sólidas, elas vão ficar suspensas nesse fluido, certo? De um modo geral. Então, ocorre um transporte pneumático. Então, quando o fluxo adequado de meio ele se inicia ali, eu vou conseguir fluidizar minha partícula naquele meio, certo? Então, essa fluidização eu vou causar uma turbulência tão grande como se fosse um líquido em ebulição, certo? Então, líquido em fervura vigorosa, você colocar for fazer, por exemplo, chá preto, que tem uma partícula pequenininha. Enquanto o líquido está em ebulição, a partícula está se movimentando ali, certo? Junto com o líquido. É isso que a gente vai querer ali nessa questão, é que a partícula se movimente junto com o líquido. Então, vou tentar mostrar isso graficamente para vocês, que fica mais fácil de entender. Aqui a gente está vendo um reator e as partículas fluidizadas ali no meio, certo? Então, olhem só. Eu tenho uma partícula que ela tem o peso, né, a gravidade faz com que ela desça dentro do líquido, mas o fluxo para cima é tão forte que segura essa partícula aqui em cima, sem precipitar por inteiro. Só para mostrar para vocês essa entrada de ou líquido ou gás, né, para fazer com que isso daqui funcione, é de um fluido. Eu quero que o fluido passe pela bolinha e mantenha ela em suspensão. Pode entrar diretamente, pode entrar para que não tenha formação. Vocês viram que quando a entrada na aula sobre mistura, quando a entrada de gás é muito intensa, as bolinhas de gás elas colapsam e formam uma bolha muito grande. Então, para que isso não aconteça, então foi desenvolvido esse tipo de interferência na saída do gás, né? Que com a capa ou com um difusor lateral, certo? Para que esse gás que está entrando aqui não forme aquelas bolhas tão grandes. Para tentar exemplificar mais uma vez como é que isso acontece, aí eu trouxe isso aqui que talvez alguns de vocês já viram por aí. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Já viram isso? Como é que esses caras estão flutuando? Geralmente esses testes aí, professor, são feitos muito pelo pessoal da NASA, né? Qualquer curso de paraquedismo pode ter isso aí também. Porque ele simula uma queda livre também. Como é que o corpo se comporta na queda livre. Para que as pessoas possam controlar se desce mais rápido ou se flutua mais lento de acordo com a posição do corpo. Mas o que a gente tem aqui é uma câmera de vento.
Então, aqui embaixo tem ventiladores muito fortes que estão empurrando o vento numa velocidade tão grande que até mesmo uma pessoa pode flutuar aqui dentro. Certo? Então, é essa a tentativa que a gente precisa para fazer o leite ficar fluidizado. Ou seja, eu vou passar um gás, né, um fluido de um modo geral, com tanta força dentro do reator, e aqui simula um reator, né, cilíndrico, que as partículas vão flutuar, do mesmo jeito que essas pessoas estão flutuando. Acho que assim dá para entender, né? Sim ou não? Como é? Deu um corte aqui na minha internet, como é? Você não viu o videozinho não, né, Manu? Não, o vídeo eu vi, ao senhor começar a Não, então é explicar. isso que eu estou dizendo assim, a intenção é essa, um fluido vai passar numa velocidade tão grande que a partícula ela vai flutuar aqui dentro. Então, se é possível fazer isso com um ser humano, dependendo do fluxo de fluido que a gente coloca aqui, imagine então com uma partícula de 5 milímetros. Né? Então, a gente consegue fazer essa fluidização funcionar dessa forma aqui. Tudo bem? Aí o senhor estava falando que dependendo da pressão que for liberado esse... É o gás, no caso, é? Nesse caso aqui, são ventiladores bem fortes que o pessoal usa para poder aprender a trabalhar com a queda livre. Aqui são uns como é que eu vou dizer? Eles têm uma dança coreografada aqui, né? Isso aí, é tipo uma apresentação. Mas o que é uma apresentação, né? Que parece até que é um shopping, sei lá. Mas aqui o pessoal está assistindo uma apresentação que eles treinam tanto nisso que eles conseguem controlar e ter uma coreografia. Certo? Mas se um fluido está passando em alta velocidade, consegue suspender uma pessoa. Né? Então, também vai conseguir suspender uma partículazinha pequena, contendo as células. Tudo bem? Tudo bem. E tem esse outro exemplo aqui. Aí a apresentação. Nesse outro exemplo aqui, está usando areia ao invés de água. Só para a gente ver como a passagem de um gás por um sólido consegue realizar a fluidização. A gente estava vendo ali, parecendo que era um líquido em ebulição. Então, aqui tem um peso sobre a areia, está sendo injetado um gás embaixo. Isso aqui vai funcionar como a que a gente conhece do cinema, areia movediça. Sendo que areia movediça nem existe, né? Mas, de todo jeito, como está subindo muito gás aqui, olhem só, a areia está se comportando como um líquido em ebulição. A movimentação aqui é muito intensa. Certo? Então, cada partícula sólida dessa está se comportando como um fluido. Isso é uma fluidização. Para demonstrar isso aqui, eles colocaram diversas camadas de areia com cores diferentes, né? Uma branca e uma marrom, para poder mostrar em quanto tempo, após o início da fluidização, a mistura é completa. Então, como a gente está vendo, ainda não chegou, tem umas regiões aqui que falta misturar. A mistura agora está quase completa. Então, ó, em alguns segundos, a gente obtém uma mistura completa, com a passagem de gás por dentro dessa areia, fazendo uma movimentação intensa, e cada partícula dessa, cada grão de areia, vai se comportar como se fosse um fluido. É isso que a gente quer dentro do bioreator, que as partículas sólidas se comportem como um fluido. Isso não quer dizer que não tenha líquido lá dentro também, né? Vai ter o meio de cultura. Bom, então a gente pode ter um leite expandido de células imobilizadas por adsorção ou por envolvimento. Mas o bioreator, de um modo geral, ele é uma coluna vertical. Pode uma coluna vertical com seção circular,
onde as partículas são carregadas até 70% do volume, e aí as partículas são fluidizadas por um dos 3 mecanismos que eu vou falar. A primeira, introdução de ar ou um gás inerte, como nitrogênio ou gás carbônico, na base, para que consiga essa fluidização. Então, a introdução de ar é o que a gente viu na coreografia, dos caras no tanque de vento, certo? Então, isso faz com que as partículas se fluidizem. A gente pode ter um reciclo parcial do efluente na coluna, então eu posso injetar o meio de cultura numa velocidade tão grande que ela vai fazer aquela movimentação da partícula também. E posso ter uma agitação mecânica do fluido na entrada, dentro da coluna, para que aquilo ali fique circulando. No livro tem essas 3 representações aqui, ó. Na primeira tem uma entrada de gás de alta intensidade. Na primeira, aqui está o reciclo da coluna, o meio entrando em alta velocidade. Na segunda tem o ar aqui, né, o gás inerte entrando em alta velocidade para fluidizar. E na terceira a gente tem uma agitação mecânica do meio para fluidizar as partículas também. Sendo que o agitador mecânico ele precisa ficar num setor isolado, certo? Assim como as pessoas não tinham contato com o ventilador lá naquela câmara de vento, aqui também tem um isolamento, uma grade que não vai deixar com que o agitador mecânico entre em contato com as partículas. Mas essa agitação pode fazer uma fluidização aqui das minhas partículas contendo célula. Então, esse vídeo, ele traz melhor o exemplo da partícula fluidizada. Então, aqui a gente está mostrando a entrada de gás e a partícula sendo jogada para cima, sofrendo agitação pela entrada de gás. E aqui tem uma análise, inclusive, ó, por cores, da intensidade de onde as partículas estão sendo movimentadas com maior ou menor energia. Certo? Então, aqui da mesma forma, ó, a partícula movimentando o fluxo que ela vai fazer e a energia sendo distribuída. Então, a gente dá para ver que se a entrada é num ponto só, tem locais de baixa energia também. E aqui está mostrando a partícula funcionando dentro de uma coluna. E aqui a gente tem um zoom 4 vezes, depois 6 vezes, 15 vezes de ampliação, 40 vezes, igual o microscópio aqui já, ó, a gente está visualizando a partícula, aqui 75 vezes, e 200 vezes. A gente está vendo a partícula se movimentando lá 400 vezes, lá dentro do fluido, e isso ajuda muito, né, aqui as questões difusionais. Então, como o tempo inteiro está em movimentação, o líquido também está em movimentação sobre essa partícula, ajudando na questão de difusão. Essa movimentação ela pode ser feita, se a gente estiver falando, tanto de processo aeróbico quanto anaeróbico, aproveitando o próprio gás carbônico. O gás carbônico, se ele for injetado de volta, mesmo um processo aeróbico, ele não vai causar nenhum problema no nosso reator. Então, pega o gás carbônico produzido e injeta por baixo, em alta velocidade, evita contaminação, evita a compra de gás carbônico, e a gente tem ali um sistema de fluidização. Quais são as dificuldades? Remoção dos gases, excesso de biomassa e controle das variáveis. Né? Que essas variáveis, como a gente falou, de pH, de entrada de oxigênio e outras que a gente viu no leito fixo, aqui elas são mais fáceis de ser controladas, porque está tudo fluidizado. Então, aqui a gente tem um escoamento próximo da mistura completa, certo?
Enquanto que no leito fixo, a gente tem uma mistura igual ao fluxo pistonado, o plug flow que a gente viu lá na aula de bioreatores. Em relação ao transporte de massa, a gente tem a questão de difusividade em relação a essas partículas. Então, a gente tem dois tipos de difusão, uma interparticular e outra intraparticular, certo? Falando das partículas que contêm célula. A eficiência disso, representada pela letra grega ni, está relacionada com a velocidade da reação e a velocidade da reação máxima, reacional máxima. Velocidade reacional máxima é o que poderia ser obtido com a célula livre. Certo? Então, se eu uso um confinamento, essa minha relação, né, a eficiência ela vai ser mais baixa para cada célula, porque a velocidade da reação ela vai ficar menor do que o que seria o máximo. Mas aí a gente tem um aumento da eficiência em relação à célula livre, porque com célula livre eu não teria como chegar numa densidade celular tão alta como que eu estou fazendo aqui. Então aqui a gente tem, olha, a partícula, o diâmetro da partícula, e aqui a representação de substrato se difundindo, né? Tem um processo de difusão para dentro da partícula e produto sendo difundido para fora da partícula, certo? Tem uma questão aqui de um filme formado em volta da partícula que tem a ver com o número de Reynolds, ou seja, com a viscosidade do meio, que a gente tem aqui. Então, que tamanho vai ser essa película em volta da partícula depende do número de Reynolds, certo? Então, se a gente está falando de difusão, coisa que entra e que sai da partícula, uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é que quanto menor o tamanho dessa partícula, menor vão ser as dificuldades difusionais, certo? Então, eu tenho que tentar formar sempre partículas pequenininhas. Lembra aquela partícula de acrilamida que tem uma imagem na mão, que eu falei que era muito grande? Então, aquilo ali teria uma dificuldade de difusão muito grande. Teria muita célula ali dentro, mas uma dificuldade de difusão muito grande. Então, na difusão interparticular, vai depender somente das condições hidrodinâmicas do fluido em volta da partícula, certo? Isso vai ser mais importante no leito fixo. No leito fluidizado, praticamente inexistente a dificuldade de difusão interparticular. Então, a transferência de uma molécula ao redor da partícula, isso vai estar diretamente proporcional à diferença de concentração dessa molécula e à superfície externa da matriz imobilizadora. Certo? Então, no fixo, tem problemas. No fluidizado, não vai ter problema nenhum. Mas tem a difusão intraparticular, certo? Que vai depender da concentração celular, da estrutura e do tamanho da matriz e o tamanho das moléculas que vão se movimentar ali, certo? Então, para saber se isso está sendo eficiente, precisa ser calculado a difusividade efetiva daquela partícula. E essa difusividade efetiva está relacionada com o fluxo molar de substrato através da partícula, certo? Representado por NS, que é igual a menos difusividade efetiva, multiplicado pelo gradiente de concentração de substrato. Quanto mais substrato eu tiver, obviamente, maior vai ser a difusão, certo? Porque na difusão a gente tem as substâncias indo do local mais concentrado para o menos concentrado. Então, substrato sempre vai estar mais concentrado fora da partícula, menos concentrado dentro da partícula. Então, ele vai sempre migrar para dentro. E o que vai ser produzido lá, né, o produto, vai estar sempre numa concentração maior dentro da partícula e menor fora da partícula. Então, ela vai difundir para fora. Então, esse valor de DEF, ele precisa ser medido experimentalmente, porque isso vai depender da sua matriz que você está usando para imobilizar a sua partícula, a densidade celular que você tem lá dentro,
Então, o líquido que você está passando, em que fluxo, coisa e tal. São tantas variáveis que precisa ser, no final das contas, medido experimentalmente. E aí a gente tem alguns exemplos de células que utilizam, de processos que utilizam células imobilizadas. O mais antigo foi feito em fermentação acética, certo? Então, como a Acetobacter, ela trabalha lentamente, o que foi que o pessoal fez? Colocou uma alta concentração de Acetobacter na partícula e colocou muito ar passando para fluidizar essa partícula, certo? Assim, foi muito mais fácil converter o vinho em vinagre pela Acetobacter. Mais rápido, porque a gente já viu que isso é um processo lento. Para a produção de etanol, então foi usado um gel hidrofílico de alginato, misturado com carragenana e mais pectina. Então, era uma composição de 3 substâncias para poder formar a partícula. Colocou uma alta concentração celular lá dentro, 100 gramas por litro, e isso chegou a um alto fator de conversão de glicose em etanol, de 20 a 100 gramas por litro de etanol. Então, foi utilizado reator de leito fixo, vertical ou horizontal com fluxo paralelo, e leite fluidizado também tem sido utilizado com grande sucesso. Então, foram utilizados dispositivos para sanar o problema de produção de gás carbônico, mas a representação que o livro traz desse processo é esse daí. Então, as células, a levedura, ela foi misturada com alginato e com esteroides. Esses esteroides fizeram com que fosse conseguido alcançar uma concentração, uma concentração de levedura bem maior aqui. E essa solução foi gotejada aqui dentro do reator, certo? Contendo, como era alginato, contendo cloreto de cálcio ou de potássio. E aí, olhem só, primeiro é enchido uma seção dessa, certo? Aí coloca um anteparo. Enche outra seção dessa, coloca um outro anteparo. E vai enchendo até chegar em cima, certo? E aí, era passado, ó, melaço diluído, para que o processo fosse mais lento, já que tinha 2 reatores em sequência. E mais ar, certo? Aqui dentro. E aí a gente tinha o caldo que saía, né? No segundo a gente já não tinha mais ar, tinha sido consumido tudo, só muita produção de gás carbônico e um caldo já processado e indireto para a destilaria. Então essa planta piloto, né, em escala piloto, produzindo 12 metros cúbicos de etanol por dia, operou 6 meses sem perda de estabilidade. Graças à adição de esteroides na matriz de mobilização e da agitação adequada que a gente tem aí a partir da passagem vigorosa do líquido. No Brasil também fizeram isso com a batelada alimentada e conseguiram 6 gramas por litro de etanol. Um outro exemplo é na produção de antibióticos, porque tem algumas questões envolvidas. Na produção de antibiótico é necessário ter alta concentração de celular, só que para a célula atingir uma alta concentração, precisa ter um meio rico em nutrientes, certo? Então, se utilizou partículas de selite, com essa granulometria, foi imobilizada as células por contato com o selite, certo? Então, era uma ligação covalente, e depois foi transferido para um reator de leite fluidizado horizontal. A fluidização foi com o reciclo parcial do efluente e a aeração na base. Depois de 4 a 5 dias, foi trocado, então, as células esperou ser decantada e foi trocado o meio de cultura por um limitado de vitaminas e de sais, porque isso aqui induz a síntese de antibiótico,
certo? Então, primeiro induziu a multiplicação celular e a adesão celular, e depois se induziu a produção de antibióticos, certo? Então, foi feito reciclo e aeração, e a cada 24 horas um novo ciclo de sangue de alimentação, ou seja, tirava o meio de cultura que estava lá dentro e colocava um novo meio de cultura. Então, foi possível separar a fase de crescimento da fase de produção, trocando os meios. O celeiro tinha 45% da superfície recoberta de células, chegando a 240 miligramas por litro. E foi possível 30 dias de produção de antibiótico. Também com o organismo geneticamente modificado é uma questão interessante, porque como você consegue colocar muita célula, nesse caso aqui geneticamente modificada, dentro de uma partícula, você não vai esperar que essas células se multipliquem naturalmente. Porque quando as células se multiplicam, existe uma instabilidade do plasmídio, ou seja, nem todas as células resultantes dali vão ter o plasmídio que você colocou naquela célula. Se nem todas elas têm plasmídio, nem todas elas vão produzir. Mas quando eu estou trabalhando com a célula, né, com esse OGM imobilizado, eu vou poder não depender dessa multiplicação da célula. Eu já estou colocando a quantidade de célula na quantidade que eu necessito. Então, eu não vou ter formação de células filhas e não vou ter perda de produtividade. Certo? Porque célula filha consome o meio sem produzir a proteína recombinante. Uma parte delas, né, que não receberam plasmídio. Quando a gente está trabalhando com célula livre, um jeito de contornar isso é colocando antibiótico, né? Já que o plasmídio ele leva a uma resistência a antibiótico, eu coloco antibiótico ali no meio e eu vou selecionar só as células que contêm antibiótico e as células que estão produzindo a proteína recombinante que eu quero. Só que isso em escala industrial, a adição de antibiótico, é muito caro e iria encarecer muito o produto. Então, se eu não dependo de multiplicar, eu multiplico a célula fora e coloco no meu reator, então eu consigo contornar o problema aí do OGM em bioreator. Aí o livro traz nessa tabela 16.3 alguns exemplos que a gente tem de linhagens de bactérias ou leveduras com os plasmídios, produto de clonagem e a matriz que foi utilizada para imobilização. Então, esse era o vídeo que eu estava falando para a célula de mamífero, né, como célula humana, imobilizado. É um produto comercial, mas eu vou só mostrar para vocês, para a gente ver como é que é possível, com imobilização, chegar na alta produtividade. Então, aqui a gente tem um bioreator formado por essas camadas, jaqueta, turbina, leito fixo. Aqui está o leito fixo. O leito fixo são fibras, ao invés de partícula, pessoal. E essas fibras, elas conseguem gerar 1.000 metros quadrados em uma área de 25 litros. Certo? Então, as fibras, elas conseguem se agrupar melhor do que a partícula circular. Então, aqui tem uma turbina com agitação magnética. Então, a turbina pode ser esterilizada junto com tudo isso daqui e depois simplesmente colocar em cima de uma mesa magnética que vai promover a agitação. Aqui a gente está vendo, olha, sensores do teor de biomassa e sensores triplo para pH, oxigênio e temperatura. 2 de cada um, para poder monitorar esse processo por inteiro. Então, aqui a gente também tem uma jaqueta onde passa líquido para controlar a temperatura desse processo também. Então, aqui também está falando que isso tudo pode ser esterilizado por radiação gama, todo material pode ser esterilizado pela radiação gama, pois coloca as células aqui.
E aí tem um sistema de entrada de líquido e de sensores, inclusive um sensor de peso, que vai ajudar a controlar o líquido que está entrando aqui. Então, olha só, no sistema, olha só o tamanhozinho disso, né? Para a gente ter aqueles 1000 metros cúbicos de célula em cultura. Então, aqui o sistema altamente controlado, tem uma entrada de hidróxido de sódio para controlar o pH aqui dentro. Tem alimentador com bomba peristáltica, que vai ter entrada de líquido, então meio de cultura, células ou célula com vírus, vem para aqui. Então, nas condições apropriadas, as células vão aderir naquelas fibras. Isso é tudo controlado por uma tela touchscreen. O meio de cultura vai entrando e, ao final, o que está sendo processado vai saindo. Em um sistema contínuo. Inclusive, aqui está mostrando, olha só, tem a passagem de um container desse para o outro, automaticamente, depois que um enche. E isso facilmente tem aumento de escala. Mostrando que é um sistema muito simples e funcional para se trabalhar, por exemplo, com célula de mamífero que precisa de um local para aderir, que precisaria de um reator muito grande, mas nesse sistema de imobilização é possível, em um pequeno espaço, ter uma alta produtividade. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo tranquilo? Dúvidas? Fala aí, Tudo certo, tudo certo. Beleza. Só lembrando para vocês que essa é a nossa penúltima aula de conteúdo. Quinta-feira a gente tem a última. E só aqui nessa última aula a gente vai falar sobre enzima mobilizada.